Olá, tudo bem com você? Começando mais uma opinião aqui pela TV Cidade de Jacareí para São José e toda a região aqui. Hoje também conosco aqui o Isaías Santana vai falar sobre o Isaías Santanas em Jacareí, o Isaías Santanas no governo do estado e o Isaías Santanas para daqui a 2 anos, ele que é do PSDB. E também conosco é a parceria da revista Trânsito. Gino, por favor, que fecha para a gente aqui, a revista Trânsito, que circula em São José também em Jacareí. As notícias da região aqui na revista Trânsito. Veloso, tudo bem com você, Veloso? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Nós já estamos num ano novo, esperamos que esse ano novo seja de felicidade para todo mundo. Mas eu quero cumprimentar também o Isaías Santana, é uma satisfação tê-lo aqui. Eu já o conheço de vários anos, já conheço muito bem a sua capacidade de falar, de se exprimir, de se comunicar. E na última eleição ele nos surpreendeu aí, quase chegando lá. É um prazer tê-lo aqui, Isaías. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Isaías, começou o papo com você. Hoje, nós estamos aí há 2 anos das eleições municipais. O Isaías Santana está mais com os 2 pés em Jacareí, no governo do estado, porque o Geraldo Alckmin vai ter agora início do seu novo governo, mais 4 anos, e comenta-se nos bastidores que o Isaías Santana deverá ser convidado para assumir algum cargo no governo do estado. Isso procede ou não? O que você pode falar para a gente aí do programa Opinião da TV Cidade? Boa noite. Boa noite Veloso, boa noite Clemente, boa noite todo Jacareí. Na verdade eu estou com os pés na Dutra e com o coração inteiro em Jacareí. Trabalho em São Paulo, sou procurador da prefeitura, estou afastado, participo do governo geral do Alckmin e evidentemente se for convidado a continuar onde estou, terei o maior privilégio de continuar trabalhando neste governo que é um dos melhores governos que nós temos na nossa história do estado de São Paulo. Isso é importante, porque permite que a gente acumule experiência para colocar a serviço da nossa cidade, do nosso estado, no momento em que for chamado, no momento em que for necessário. Então, eu te pergunto, como é que é o Isaías Santana do PSDB trabalhar no governo do município de São Paulo? Que é comandado pelo governo do PT, né? Pelo PT. Mas foi por concurso e é um cargo técnico, né? Eu tenho minhas funções definidas na lei, as cumpro com total imparcialidade, com total responsabilidade, tenho chefes e não misturo as coisas. A política partidária é uma, a gestão pública é outra e a função em razão de um cargo concursado, cargo público, é outra. Então, às vezes que eu estive na Prefeitura de São Paulo, no governo da Marta e um pouquinho no governo agora do Haddad, estou afastado da prefeitura, estou no estado, eu sempre desempenhei com total imparcialidade e responsabilidade. Isso é possível sem misturar as coisas, para mim é tranquilo. Como procurador da prefeitura de São Paulo, com todas essas denúncias com relação ao governo federal, o que você pode fazer uma avaliação disso aí? Você como procurador, a sua experiência, o que mostra isso, Isaías? A minha função na Prefeitura de São Paulo, a última que eu desempenhei, era exatamente fazer a defesa do município nas ações civis públicas, que é uma área que eu conheço, que é uma área que eu gosto, que eu estudo bastante. Eu fiz mestrado e doutorado na USP, na área de Direito Constitucional e coloquei a serviço do município, porque o procurador não é o advogado do prefeito, é o advogado do município. Quando a defesa do município coincide com a defesa do prefeito, há coincidência apenas, mas às vezes há divergência. Nós advogamos para o município e temos autonomia técnica. É a nossa opinião, evidentemente que o nosso chefe pode discordar, mas dentro da carreira técnica, não envolvendo questões políticas. Eu vejo com muita tristeza, viu? Porque chegou num ponto de se tornar quase insuportável. Isto porque o volume de denúncias e as coisas que vão sendo descobertas aos poucos na administração indireta, sobretudo nas empresas, e agora a ameaça também de ser descoberto um novo escândalo no BNDES, empobrece a classe política. As pessoas comuns, as pessoas mais simples, tendem a generalizar e colocar no mesmo balaio, colocar no mesmo grupo pessoas decentes, pessoas não decentes, pessoas que querem da política para se enriquecer e pessoas que fazem da política uma atividade de servir ao próximo. Quando essas denúncias ganham a dimensão que as atuais denúncias estão tomando, é muito sério. É preciso que todo mundo tenha ou não culpa, pare um pouco e reveja a forma de fazer política e, sobretudo, os financiamentos das campanhas políticas. Porque a raiz de tudo é, além da ganância, da tentativa de criar
patrimônio pessoal, da tentativa de enriquecimento, que deve ser condenado sempre. Geralmente mas ilícito, né? Ilícito, mas há um outro vício por trás disso, que é o financiamento. E por esse aspecto, não é exclusividade do PT. É um problema que atinge todos os grandes partidos. Todos têm problemas. Por isso, é preciso que o país, o ano que vem, pare e comece a discutir seriamente como é que nós vamos financiar as campanhas políticas. Enquanto for esta falsa ilusão de que o financiamento é particular, é privado, e não é, o dinheiro sai da fonte privada, mas antes saiu dos recursos públicos de uma forma ou de outra. Então tem que parar com essa hipocrisia. A democracia tem um preço, e o preço é o preço das campanhas. Isso tem que ser discutido abertamente para a gente ampliar a possibilidade de pessoas de bem se dispuserem a ser candidato, a fazer uma campanha, a enfrentar as dificuldades que é uma campanha eleitoral. Veloso. Isaías, eu acho que a dificuldade da campanha eleitoral também vai muito do comportamento do eleitor. Eu acho que não estou falando nenhuma novidade. Estão aí os Bolsas Famílias da vida, as pessoas que às vezes votam em troca de alguma coisa. Isso é uma coisa que deveria acabar, mas me parece que está aumentando cada vez mais, dado o resultado das últimas eleições. Você é uma pessoa que tem um comportamento mais elevado, você é mais técnico, você age de outra maneira. Você acha que o seu recado, você consegue se comunicar com a população, mesmo não falando essa linguagem de toma lá, vou te ajudar, você vai sair da pobreza e qualquer coisa assim? E uma prova disso foi que na última eleição você teve uma performance muito boa. Eu não sei se foi um fenômeno daquela eleição ou o público está chegando lá naquilo que você quer. Como é que você sente isso? Só um gancho aí. Na verdade, foi um fato novo a sua candidatura na vez passada, né? Aliás, e quase que virou prefeito da cidade, né? Veloso e Clemente. Primeiro, a questão dos benefícios sociais. Eu não vejo como algo ruim. Eu comungo das ideias do Fernando Henrique Cardoso no tocante à necessidade de termos num país injusto como o nosso, num país desigual como o nosso, num país que ainda não permitiu que, por intermédio da educação, todas as pessoas tivessem igual oportunidade de disputar as chances no mercado de trabalho, é preciso que haja políticas intensas de resolução a curto prazo desses problemas. E uma dessas políticas é a transferência direta de renda para atendimento às necessidades básicas, às necessidades vitais, às vezes, sobretudo considerando qual é a faixa etária da renda per capita de cada morador de cada residência, como também é indispensável que tenhamos políticas de fomento, de treinamento e capacitação dessas pessoas. Então, nós temos esse desafio ainda para nivelar uma geração. Se nós pensarmos historicamente, o ensino fundamental, que é a base de qualquer país, só começou a ser universalizado em 1997. É ontem, pensando historicamente. O ensino técnico profissionalizante, só agora, em 2000, é que começou a avançar o público de qualidade. Antes era privilégio de pouco. Enquanto você não tem universalização de ensino, enquanto você não tem ensino técnico profissionalizante em número suficiente para atender a demanda da população, você vai ter um volume de gente em subempregos. E subemprego significa baixa remuneração. Até mesmo num estado como São Paulo. Com isto, você precisa ajudar, você precisa transferir renda. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, todo mundo recebe alguma coisa do Estado. Nós pegamos muito, criticamos muito o que recebe uma bolsa. Mas e o que recebe uma escola gratuita como a USP? Por que ele é diferente? E o que recebe uma internação no Hospital das Clínicas? E o que consegue fazer um ITA? É muito mais caro do que o Bolsa Família. E o que consegue morar numa casa com toda a infraestrutura levada pelo Estado? E o que recebe subvenção do BNDES? De uma forma ou de outra, toda a população recebe... E aquele que não paga mais condução porque tem 65 anos? Que recebe benefícios também, porque esse dinheiro ele converte naquilo que é interessante para o seu bem-estar. Outros pagam. Então todo mundo recebe subvenção, isenção de imposto, todo mundo recebe alguma coisa do Estado. Isso é típico do chamado Estado do bem-estar social. Ele recolhe de quem contribui, de quem tem bons empregos, para fazer a justiça, para distribuir para aqueles que necessitam.
Claro que isso vai ser sempre uma equação para lá e para cá, sempre vai ter ajustes a serem feitos. E me parece que hoje o Bolsa Família, que começou com o Fernando Henrique, vinculado à escola, vinculado ao combate ao trabalho infantil e ao combate à evasão escolar, ganhou outra dimensão no governo Lula e agora ele está num ponto que precisa ser mexido. Isso que eu falo você, no governo, começou no governo do Fernando Henrique, Bolsa Família. Só que não teve um destaque no Brasil inteiro como aconteceu com a impressão que foi do PT. É que então, nós gastamos... A imagem que se tem é que quem iniciou foi realmente o PT. É interessante isso, né, Isaías? É que nós gastamos mais dinheiro para a ponta, para entregar para as famílias, para entregar para os beneficiários, do que com a propaganda. Vejam, por exemplo, os jornais recentemente estão divulgando o volume de recursos que foram gastos em publicidade. Então isso significa que qualquer coisa que se mexa... Com quase 10 mil veículos, né? É absurdo, é uma coisa louca. Aí começou lá, para combater duas coisas. Evasão escolar e trabalho infantil. Tinha esses dois objetivos. Era para a criança que estava na escola, para ela permanecer na escola, para ela não ter que trabalhar para ajudar a família a se sustentar. Então, esses eram objetivos. No momento em que atinge todo esse número, você pode ampliar, incluindo outros critérios. O que o governo Lula fez? Abriu de vez. Criou um cálculo mágico de renda per capita familiar e disse: todo mundo que está abaixo desse índice pode receber. Agora já estão avançando para receber inclusive estrangeiros não regularizados, estrangeiros que não são migrantes do ponto de vista jurídico, mas simplesmente migrantes do ponto de vista econômico. A lei permite isso? A lei permite isso? A lei não fala desse assunto. Se não fala, pode. Se não, é discutível. É isso, Está falando com o jurista. Não, inclusive uma das funções aqui da vinda dele é isso mesmo. É falar sobre direito, falar sobre, por exemplo, dá para governar um país, dá para governar um estado ou um município, Isaías, você que tem mestrado em direito, tem doutorado em direito, com a Constituição embaixo do braço? Não dá, né? Não tem jeito ou tem jeito? Porque o que a gente avalia é que existe a lei magra do país, do Estado, que é a Constituição, mas ela fica em último plano. Como é que você me fala isso? Ela tem que ser... Você concorda com a minha colocação? Não, às vezes, não é com essa generalidade, né? Às vezes ela é rasgada, Sim. Às vezes ela é ignorada, né? Mas ela define o rumo. Entendi. Porque o que é uma Constituição? Uma Constituição são aquelas coisas que o povo diz: poderes políticos, isso vocês não podem tocar. Respeitem. Isso é o mais importante de uma Constituição, Sim. Que são os direitos fundamentais. O rol de direitos que diz isso você não pode tocar. Isso é importante. O segundo papel da Constituição é dizer: o jogo vai funcionar assim. Estabelece as regras do jogo, do exercício do poder. Aí você tem o poder político, o poder econômico, o poder da comunicação, por isso tem um capítulo da ordem social, da comunicação social, e as diretrizes dos principais direitos das pessoas. Isso é o básico para instruir uma sociedade. Isso é conquista. Se é conquista, tem que condicionar a ação. Isso é democracia? Sim, e acho que dá para cumprir toda a Constituição. Como também acho que o problema da gestão pública não é a legislação. Você pode sempre até melhorar, mas eu ouço muita gente, por exemplo, criticar a lei de licitação. Eu conheço bem a lei de licitação, fiz a maior licitação da cidade de São Paulo no governo Serra, sem nenhum problema, e acho que não é problema da lei. Quer dizer que a atual lei da licitação não trava o governo? De jeito nenhum. Todo governo, todo prefeito, todo o governo de Estado, que essa lei de licitação, ela já está obsoleta e ela atrapalha o trabalho dos governos. Você fala sobre isso depois de levar, pode ser? Pode ser. Nós saímos de volta já aqui na TV Cidade com a nossa opinião conosco hoje, o jurista, o doutor em Direito, mestrado em Direito e também é o candidato natural do PSDB às eleições de 2016, Isaías Santana. A gente volta já. Muito bem, de volta com a opinião aqui pela TV Cidade, hoje conosco Isaías Santana, que falava aqui antes do intervalo sobre a lei de licitação, que muitos políticos do Poder Executivo reclamam que isso aí trava todo o processo de andamento das obras nos municípios. E você discorda disso, né, Isaías? Discordo radicalmente. Eu acho que tem 3 coisas que travam as obras e os serviços essenciais. A primeira delas é a confusão que há na prática entre governo e administração. Governar
é escutar, discutir, definir prioridades, estabelecer metas e acompanhar isso. Isso é governo. Quem deveria desempenhar essa função? O prefeito, os secretários e só. Administrar é papel, é operação material, é fazer as coisas, é fazer a licitação, é pegar no pesado. Quem governa não administra, quem administra não governa. E mais ainda... E quem que administra? Os servidores, de diretor para cá. Quando você coloca diretor para baixo, para administrar, tem que ter capacidade técnica. Chefe tem que saber mais que o grupo, que os subordinados. Quando você coloca um chefe e escolhe por critério meramente político, você está dizendo para os demais servidores daquele órgão inteiro, enrolem, cruzem os braços. O chefe de vocês é um banana, uma linguagem bem simples. Ele não sabe nada, ele não conhece nada. Então, se você coloca chefes de divisão, gerentes e diretores que não têm condições técnicas, você está acabando com a administração pública. Nenhum servidor efetivo, ele consegue ser liderado por alguém que ele não admire, que ele não respeite, que ele não confie tecnicamente. Sem esses 3 requisitos, a máquina não anda. Em resumo, que ele sabe mais que o cara. Ele tem que saber mais, ele tem que ser mais respeitado e ele tem que saber se respeitar. Então esse é o primeiro desafio. Se essa Mas isso não vai dar, por exemplo, Isaías, colocar, por exemplo, vamos usar um termo bem ditado popular aqui, colocar uma raposa para tomar conta dos ovos, porque já que está na mão do diretor, de pessoas que estão ali, de carreira, conhecem eles não entram na parte política, de diretor para baixo. Mas pode ser, estou dizendo na parte financeira da coisa, de desvios de recursos. Não, pode ser comissionado, desde que tenha o requisito técnico. Entendi. Se eu tenho, por exemplo, pegar exemplo do que acontece muito em Jacareí. Agora mesmo nós estamos vendo, tem médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, chefiados por um professor. Só porque é professor de educação física? Não tem sentido. Não tem sentido isso. Você tinha muito na Fundação Prolar, técnicos, engenheiros, arquitetos, chefiados por alguém com ensino fundamental. Esse é o grande problema, porque quem administra não dá respostas técnicas para quem governa. Tem que dar. E para isso você tem que ter capacitação permanente, você tem que ter as pessoas certas e você tem que ter nos cargos de comando um mínimo de requisito técnico. A lei de Jacareí não exige nenhum requisito, pode ser qualquer pessoa. Basta ser escolhido e ponto. Isso é um problema da legislação e é um problema para quem administra. Legislação do município. Do município. A lei orgânica do município. A lei orgânica não tem barreiras e a lei que cria os cargos não estabelece requisitos, que deveria estabelecer. Agora eu vou citar o terceiro problema. É a possibilidade de você combinar o tempo de execução das coisas, o tempo real, com o tempo financeiro. Por quê? Porque as grandes obras de um grande município ou têm recursos 70%, 80% federais, ou têm recursos estaduais com emendas, com algum projeto do governo. E a vinda dos recursos de outras fontes, federal ou estadual, nem sempre acontece no cronograma da execução do contrato. Aí isso, muitas vezes, obriga o administrador a suspender, a parar, a ter todos aqueles entraves. Agora, você resolvendo o problema da solução técnica, capacitando os servidores, colocando na direção de quem vai administrar, pessoas que dão resposta técnica, você reduz drasticamente a ineficiência do serviço público. E aí a lei não é empecilho. Pelo tamanho do município, pela quantidade de secretarias, de diretorias, o município tem condições de preencher esses cargos, na sua opinião? Eu não digo só da rede. Entendi. Você tem que buscar fora também, para ter pessoas de sua confiança. Mas todo mundo critica quando vem de fora. Não fora da rede, mas do município de preferência. Entendi. Veja bem, eu digo o seguinte, você tem uma secretaria, vamos pegar uma bem pequena, Secretaria de Habitação, que é a Fundação Prolar. Você tem o comando da direção. O comando tem que dar respostas técnicas, os diretores e gerentes. Quem pode dar resposta técnica? Um engenheiro, um arquiteto, um administrador, um alguém economista. da área, né? Evidente. Porque a administração é a adoção de saídas, de opções, de técnicas. Governar não, governar é sensibilidade política, governar é inteligência, é aptidão, é dom. Carisma. Tudo oratória. Isso é liderança. Liderança. Por isso existe Secretaria de Governo, por isso existe subprefeituras, para você colocar essas pessoas que têm só isso.
e precisam ser prestigiadas, que têm sensibilidade política, que são lideranças comunitárias, que são boas de conversar, de receber as pessoas, que têm até sensibilidade. Vou citar um exemplo aqui de um político tradicional da cidade, o Arocão. É uma pessoa indispensável numa administração, mas ou está na Câmara ou está no espaço político, porque você não poderia esperar dele soluções técnicas para o governo atual, para os problemas de hoje. Então, esse é o primeiro segredo. O segundo segredo é depender menos do fluxo de recursos de outros entes. As grandes obras não tem como, mas as pequenas e médias você tem como cronometrar a execução de acordo com o seu orçamento. Tem que ser o executor. Né? Tendo dinheiro, é questão de planejar e gerir bem a execução física com a execução do orçamento. O que eu vejo sempre, e ao longo dos meus 55 anos de vida, estou novo ainda, Veloso, não vem com um negócio de 12 que eu não sou não, tá? Não paga mais ônibus. Não paga mais ônibus. Eu sempre observou, Isaías, que o político, o prefeito, por exemplo, antes de ele ser prefeito, ele estava na rua conversando com as pessoas, estava aí no mercado, na rua, pegando a mão, abraçando, beijando, ganhou a eleição, desaparece, some. Na sua opinião, isso é correto ou não é correto? A gente fala que aquele prefeito de gabinete e não prefeito de campo. Eu espero que todos aqueles que sejam contra mim tenham essa postura. Não tem nenhum problema, podem ser. Acho que não é o correto e jamais, se tivesse uma oportunidade de algum dia vir a ocupar um cargo importante como de ser prefeito, jamais me fecharia no gabinete. Até porque é o último lugar que ele deve estar. Ele deve estar acompanhando o que está acontecendo na cidade, ele deve estar fiscalizando de perto as obras, os serviços de educação, serviços de saúde, tudo. Por quê? Porque tem aquele velho e sábio adágio popular que os olhos do dono é que faz com que as coisas funcionem. E nada melhor do que um prefeito tomar café numa creche, um dia, sem marcar, sem avisar, para ver realmente se o serviço está sendo de qualidade. No outro dia, vai tomar café no pronto-socorro, no hospital, na UBS, para ver se realmente os funcionários estão ali. E o funcionário gosta da presença do chefe. Ele gosta de se sentir funcionário motivado. E a população também, né? Muito mais ainda. Ele tem um contato direto com o seu prefeito, né? Isaías, nós temos quase se esgotando aqui, nós temos mais 3 minutos de entrevista, passa rápido, né? Seguinte, a gente sabe que daqui a 2 anos nós teremos as eleições aqui no município, para prefeito. E hoje, quer queira, quer não, você hoje é uma nova liderança na cidade. Eu sei que tem você, que é do PSDB, que inclusive é o presidente do partido aqui na cidade. Teremos candidatos do PT, logicamente teremos. Outros candidatos deverão aparecer, como entre eles poderá ter surgido um nome também, mais uma vez, do Maurício Raca, e que deverá ter, de repente, sai do partido, vai para outro partido, poder concorrer, porque você hoje, quer queira, quer não, é um candidato natural do PSDB. Como é que você avalia isso aí? E a tua base? Você tem ficado aqui em Jacareí, você tem acompanhado, você tem feito campanha que não pode fazer, mas de repente está na tua base conversando. Como é que está a tua vida pensando daqui a 2 anos, Isaías? Então, eu sempre ouço as pessoas falarem que se eu tivesse começado a campanha mais cedo, o resultado poderia ser diferente. Eu não poderia começar a campanha mais cedo. Aliás, isso é do PSDB. Tem o prazo certo. A lei é que estabelece o prazo. Mas isso é do PSDB. Enquanto os candidatos ou outros partidos soltam os candidatos bem antes, o PSDB segura, né? Solta faltando 4, 5 meses, 6 meses para as eleições, né? Então, existem os nomes, mas não tem definição, né? Geralmente, quem escolhe o candidato é o partido, seu diretório. Mas tem algumas decisões populares que devem se impor. Com a votação que nós obtivemos na eleição passada, 48.883 votos, 43% dos votos válidos, a candidatura se impõe. Não naturalmente, mas como decorrência de uma vontade já manifesta de um eleitor. Numa eleição dificílima que foi enfrentando o prefeito, candidato à reeleição. Então é natural, nesse aspecto, que a minha candidatura surja, o seu curso, caminhe à presidência do PSDB e organizando o partido. Gostaria muito de contar com o apoio do Maurício no PSDB, como candidato a vereador novamente, e faremos todos os esforços para que isso aconteça. Mas reconhecemos o direito dele tentar os seus próprios caminhos, se ele entender que não cabe nesse projeto maior que o PSDB está reconhecendo, e não será problemático para mim. Eu acho, naturalmente, as pessoas têm que estar onde estão confortáveis, porque ninguém é dono do eleitorado. O eleitorado vai chegar em 2016, vai olhar a situação da prefeitura, vai olhar a situação da administração municipal, vai olhar o que foi feito nesses 4 anos e vai dizer o seguinte: quero mudar ou quero continuar com o Itaí? Se o povo, na sua maioria, disser, não, o que está por aí, o que está sendo feito está bom, deve continuar,
seja quem for candidato na oposição, tenha 1, 2, 3, 4 ou 5, seja quem for o candidato do governo, o candidato do governo vai ganhar. Agora, se a maior parte da população disser, não, precisamos mudar, o que ela precisa? Ela vai olhar para a oposição e pode encontrar 1, 2, 3, 4, 5, pode encontrar só 1, pode encontrar só 2. Se encontrar mais de um, vai dizer quem é o melhor dali. E vai decidir. O político quer resolver no lugar do eleitor. Eu penso o contrário. Eu acho que o eleitor é que tem que escolher. Por isso, nós não vamos sair por aí fazendo loucuras nem nada. Vamos continuar o nosso trabalho. E por isso que esse papo hoje é muito curto com vocês. Você vai ter que voltar aqui mais vezes e a gente falar mais sobre isso, tá bom? Eu quero te agradecer mais uma vez a sua presença aqui na TV Cidade, na opinião, né, Veloso? E Muito obrigado. estamos nas ordens aqui, tá bom, Isaías? Sucesso a você na sua carreira como doutor em Direito e também na sua carreira política também. Muito obrigado. Eu quero dizer que moro em Jacareí, dou aula na Univap, em São José dos Campos, trabalho em São Paulo e estou todos os dias aqui na cidade, dirigindo o PSDB e acompanhando de perto tudo o que acontece na cidade, para que, se por acaso a população queira, em 2016, em 2017, a gente tenha condições efetivamente de fazer um bom trabalho para a nossa cidade. Veloso? Muito obrigado a todos, obrigado, Isaías. Foi uma satisfação ter aqui e até a próxima semana, se Deus quiser. A gente volta semana que vem com mais uma opinião aqui para a TV Cidade. Um abraço, obrigado pelo carinho e até semana que vem com o nosso Opinião. Tchau, pessoal.